Olá, meu nome é Maria Dardes Marrito, sou da turma 12A da Escola Eleva e estamos em mais um episódio de A Angústia da Liberdade. Aos meus novos telespectadores, gostaria de explicar o porquê de ter nomeado esse nosso programa assim. E como uma estudante amante do livre-arbítrio, eu acredito que a possibilidade de escolher acaba nos isentando de qualquer causa determinante. E diante de um contexto de tamanha angústia e sofrimento pandêmico, né, que estamos vivendo, esse programa foi desenhado a fim de ressignificar toda essa angústia em conhecimento. Porque a filosofia, ela nos relembra da grandiosidade de existir. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Hoje, o protagonista do nosso episódio é Sócrates e o nome desse quadro se chama O Homem que se Perguntava. Vamos lá então. Há cerca de 2.400 anos atrás, em Atenas, um homem caracterizado com uma aparência muito estranha, desleixada, acabou marcando de fato o início de uma era. Eu acredito que se a filosofia tem um padroeiro, sem dúvida alguma é Sócrates o nome dele. E em Atenas é inegável o fato de que um homem, por ter sido condenado por se perguntar demais, conseguiu ter um impacto tão grande na humanidade, um impacto reverberante até hoje, que é inegável o fato de que ninguém consegue se aproximar de tamanho brilhantismo e geniosidade de Sócrates. Sócrates, ele gostava de perambular pela ágora. Ele parava as pessoas e começava a as questionar. E as questionava embaraçosamente, com perguntas afiadíssimas, que pareciam ser simples, mas eram dotadas de complexidade e uma grandiosidade muitas vezes não entendidas pelas pessoas. E até hoje eu acho que a sociedade, ela se molda muito bem nesse contexto da realidade de Sócrates, né? Uma vez que cada vez mais os jovens não são estimulados à leitura, cada vez mais somos guiados à alienação, porque acaba sendo um conforto, né? Esse contexto de Sócrates se torna muito real para a realidade que estamos experienciando agora, né? Minha visão como jovem. Enfim, eu acredito que a conversa que vou ler aqui agora entre Sócrates e Eutídimo, ela exemplifica muito bem a natureza de Sócrates, porque pela seguinte causa, vou ler aqui agora. Sócrates perguntou-lhe se ser enganador correspondia a ser imoral. Eu adoro essa parte. É claro que sim, respondeu Eutídimo. Mas e seu amigo, e se estivesse muito triste, prestes a se matar, e você arrancasse-lhe a faca? Seria um ato enganador? Indagou Sócrates. Sim, mas fazer isso seria um ato moral, ao invés de imoral. Esse é somente um famoso contra-exemplo, mas existem inúmeros outros contra-exemplos socráticos, e isso representa muito bem que a ideia de Eutídimo se coloca um tanto quanto frágil, porque ser enganador e ser imoral ao mesmo tempo não se enquadra em um contexto de realidades mutáveis, né? Então, Sócrates, ele gostava muito de questionar todas as suposições que nos cabiam, né, na vida. Sócrates, ele valorizava uma filosofia baseada na argumentação, no raciocínio, nas perguntas, e isso é muito lindo, é de se apreciar mesmo, assim. Para Sócrates, a sabedoria, ela significava entender a verdadeira natureza humana e a sua existência. E, inclusive, todos os limites que circundam, né, o que significa ser humano. E ele afirma muito bem em todos os seus diálogos de que a vida, ela só é plenamente vivida a partir do momento que raciocinamos tudo o que fazemos, tudo o que falamos, tudo o que sentimos. Sócrates falava que uma existência sem análise, ela é adequada para o gado, mas não para o ser humano. Sócrates falava que ele é um grande defensor de tamanha grandiosidade da mente humana. Ele falava que o poder de raciocínio transcendia tudo. Então, ele defende muito isso em seus diálogos.
E, curiosamente, Sócrates se recusou a fazer qualquer tipo de obra escrita, porque ele acreditava que palavras eram muito mais eficientes quando pronunciadas do que quando de fato redigidas, né? E ele falava que palavras escritas não podem se replicar. Então ele via de fato a efetividade a partir da fala. Entretanto, Sócrates tinha alunos e Platão foi um de seus principais pupilos, e Platão, em sua obra, acabou redigindo ideias notáveis de Sócrates. E a partir de famosos diálogos ficaram conhecidos como os diálogos platônicos, né? E à medida que nós vamos lendo a obra de Platão, torna-se quase indistinguível conseguir diferenciar o que de fato é Platão e o que de fato é Sócrates. Até porque muitas pessoas acreditam que coisas que Platão redigiu, na verdade, são ideias do próprio, na verdade atribuídas a um pseudônimo chamado Sócrates. Então, é muito linda essa simbiose que esses dois personagens filosóficos acabam tendo à medida que você vai explorando uma obra de tanta grandiosidade como a de Platão. E uma das ideias famosas que muitas pessoas acreditam ser exclusivamente de Platão é o mito da caverna. E o mito da caverna, ele acaba falando que a realidade ela não é tudo aquilo que aparenta ser, né? Há uma diferença significativa entre a aparência e a realidade, e a maioria de nós confunde isso até hoje. Inclusive jovens que não são instigados à leitura e ao pensamento crítico, muitas vezes acabam sendo guiados por fake news, e ainda mais tendo representantes políticos que honram o tamanho desgoverno, né, da nossa nação. Esse contexto torna-se muito claro e muito fácil de ser entendido, né? Outra grande e famosa teoria platônica é a teoria das fórmulas. E um exemplo que acaba tornando esse pensamento tão abstrato concreto é o fato de que quando eu falo pense em um círculo perfeito, você consegue facilmente imaginar um círculo perfeito. Entretanto, na realidade não existem círculos que tenham sua borda equidistante do centro. E isso transcreve, na verdade, tudo que Platão queria dizer, né? Que quando você quer, de fato, entender uma ideia, você precisa se concentrar na forma daquilo. Então, ao entender a bondade, você precisa se concentrar na forma da bondade e não em testemunhas de bondade que um dia você já presenciou. Isso é muito incrível, meu Deus. Entretanto, Atenas não valorizou Sócrates da mesma forma que Platão valorizou. Sócrates foi condenado à morte por questionar demais. E é muito honrável a forma como Sócrates morreu, porque ele teve que escolher entre negar a sua essência questionadora ou morrer. E ele escolheu morrer, porque para ele a existência sem o questionamento não era válida. Não era uma vida digna de ser vivida. Então, por mais que Sócrates tenha morrido na matéria, ele continuou vivíssimo nas escritas de Platão. E Sócrates foi acusado de ter encorajado os jovens a terem comportamentos de rebelião, indo contra as grandes autoridades, e talvez ele realmente os desencorajasse, né? Às vezes é importante você questionar as verdades que são impostas. E dessa forma, Sócrates se torna uma inspiração para todos os amantes da filosofia e para o mundo inteiro. E assim eu encerro esse programa, relembrando que, por mais que seja uma tendência humana ficarmos ocultando a nossa liberdade, uma vez que temos medo do poder que essa possui sobre nós, trazer à tona a filosofia é crucial dentro de um contexto onde ela acaba muitas vezes sendo negligenciada. Então, esse episódio foi mais um lembrete do quão grandiosa e boa e importante a filosofia é, dando ênfase ao nosso rei Sócrates. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!